Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei em que horas lhe encontro, mas espero lhe encontrar bem. Sou o professor Denis Silva Maciel e é uma alegria estar junto de vocês aí em casa, assistindo essa aula que nós vamos ter no dia de hoje. Mais uma ação do programa Enem Chego Junto, Chego Bem. E vou dizer uma coisa, você está de parabéns, porque a gente hoje está de férias. Você poderia estar curtindo uma praia, você podia estar relaxando, balançando numa rede, mas você resolveu escolher estar aqui hoje, estudando um pouquinho de história, se preparando para esse momento especial que você vai ter. O Enem está vindo aí, e que bom que você está aqui comigo. Então vamos junto, vamos aprender. Hoje a gente tem uma conversa que é um pouquinho séria, um pouco desagradável, mas com certeza ela vai ser fundamental. Por quê? Quando a gente olha para as bancas examinadoras, é muito comum que eu tenha um universo de assuntos para tratar quando vou falar de história. Afinal de contas, estamos falando da ciência que estuda o ser humano no tempo e no espaço. Ora, como é que eu, enquanto avaliador, como elaborador de uma prova, vou escolher quais temas vou buscar, quais temas eu vou trazer para a reflexão dos estudantes naquele ano específico? Uma das estratégias muito comuns é utilizar as chamadas efemérides. Eventos que estão fechando datas, que trazem comemorações, celebrações específicas daquele ano. Nós estamos vivendo os 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. Muita coisa aconteceu no ano de 1945 e nós aqui, em 2025, podemos refletir sobre eles ainda hoje. Então vamos juntos dar uma olhada em como é que nós temos a construção do contexto e quais reflexões nós podemos fazer sobre a vitória da humanidade contra o nazifascismo. É fundamental a gente entender que nada no que diz respeito à ação humana vem do além ou aconteceu no de repente. Tudo é fruto de um processo lento e gradual. Por isso é importante começarmos entendendo como é que o conflito se formou. E aí, a gente vai observar que ainda no século XIX, nós teremos uma corrida imperialista de vários grupos europeus, capitalistas, industriais, que buscavam lá no território da África e da Ásia aquilo que eu gosto de chamar de os 3 M's: matéria-prima, mão de obra e mercado consumidor. É exatamente nesse movimento que nós vamos perceber o avanço do interesse capitalista sobre os continentes da África e da Ásia, fazendo com que esses territórios passem a ser agora colônias que tinham o objetivo de abastecer economicamente essas potências europeias. Você pode até visualizar aí na nossa telinha do YouTube, você está vendo essas duas imagens que são bem icônicas para entendermos esse movimento do colonialismo ou neocolonialismo no continente africano e asiático. A primeira das imagens, a gente tem aí a partilha da China em zonas de influência muito provocadas após a vitória inglesa na Guerra do Ópio. E a gente tem, logo do outro lado, uma imagem do grande símbolo do imperialismo inglês na África, que é Cecil Rhodes, que tinha como um dos seus objetivos construir linhas telegráficas e linhas ferroviárias que conectassem a África de uma ponta a outra. Ora, isso nos leva também a pensar um pouco sobre uma outra questão. De que maneira justificar a dominação de um continente inteiro, ou melhor, de 2 continentes, por grupos que nem dali são? Qual justificativa passou pela cabeça deles? E aí a gente vai ter que falar um pouquinho de uma coisa chamada de eugenia. Eugenia foi uma pseudociência criada ainda no século XIX, que acreditava, a partir de uma leitura extremamente enviesada do darwinismo e do processo do evolucionismo, que dava para trazer essas ideias para dentro do contexto da humanidade. E aí a gente vai ter alguns autores como Spencer que vão olhar para a obra e criar a sua própria versão, o chamado darwinismo social, que definia que a humanidade passaria por uma competição entre raças, brancos, amarelos e negros, e haveriam os degenerados no meio dessas 3 raças. E aí eu me refiro aos judeus, ciganos e aí por diante. Então é nesse contexto de uma ideia cientificamente não comprovada, mas que se travestia de ciência. Por sinal, vamos aproveitar até para pensar um pouco sobre o conceito de fake news.
Muitas vezes a gente utiliza essa expressão como se fosse um sinônimo de mentira. E não é. Mentira é mentira. Fake news é fake news. Para a gente entender. Uma fake news, ela se traveste de verdade para poder ser vendida. É quando você olha lá naquele site que apareceu no link de WhatsApp do grupo da família, que aquele tio mais velho mandou, e o site parece um site de verdade, parece que todas as informações ali batem, são corretinhas, tem a assinatura de um jornalista, mas alguma coisa está estranha. E aí quando você para comprovar, não tem data precisa, as informações são exageradas, não tem fontes, isso é uma fake news. Uma mentira, como a gente bem sabe, é uma mentira. É uma história que não é verdadeira. No caso da eugenia, nós podemos chamá-la de uma pseudociência ou uma fake news científica. Por quê? Porque se vestia com caráter de ciência, mas não tem comprovação científica nenhuma. Muito pelo contrário. Se nós olharmos para as pesquisas mais recentes que tratam da questão do genoma humano, nós não temos diferença nenhuma. Somos todos parte de uma mesma grande espécie humana. Mas, infelizmente, lá no século XIX, início do século XX, esse discurso aí da eugenia pegou bastante, estimulando aí que países, tanto na Europa, mas também por outras partes do globo, e aí eu me refiro, por exemplo, aos Estados Unidos da América, acreditassem que sim, a raça branca seria superior e que nenhum país do mundo seria devidamente evoluído se não tivesse maioria de brancos. Para a gente não ir longe, para não deixar de falar mal do nosso quintal, aqui no Brasil a gente também passa por um processo semelhante desse, de estímulo à vinda, né, de imigrantes brancos como uma forma de lenta e gradualmente suplantar o elemento negro dentro do território brasileiro. Mas vamos lá, esses conceitos de eugenia que se juntam com toda aquela prática imperialista vai fazer com que o mundo assista assustado à Primeira Guerra Mundial. Um confronto exatamente entre aquelas potências europeias que estavam pilhando o continente africano e asiático. Foi por conta desse interesse capitalista que nós assistimos à formação de dois blocos que vão combater. De um lado, a Entente, representada aí pelos ingleses, franceses e o Império Russo, que vai sair lá por conta da Revolução Russa em 1917, e do outro lado, né, a gente vai ter as novas potências emergentes, Alemanha, Itália, dois países recentemente unificados no final do século XIX, e junto deles o Império Austro-Húngaro. Essa guerra extremamente cruel e violenta vai marcar aí um momento de transição da humanidade. Pela primeira vez nós tínhamos um conflito que ultrapassava países, ultrapassava continentes e se estendia por praticamente todas as partes do globo. Afinal de contas, estamos falando de impérios. A própria Inglaterra, não à toa se chamava, desde a época do reino da Rainha Vitória, de um império em que o sol nunca se põe. Então, cada uma dessas colônias passa a contribuir para o esforço de guerra. E aí, nós vamos ter uma batalha extremamente violenta que começa em 1914, dura até 1918, então são 4 anos da irracionalidade humana sendo aplicada para a morte e para a guerra, e que culmina com o Tratado de Versalhes. Aqui, eu fiz questão de trazer para vocês essas duas imagens que vão mostrar, de um lado, as trincheiras, que são o grande símbolo da Primeira Guerra Mundial, e do outro a gente tem uma charge nos demonstrando como é que foi o Tratado de Versalhes e como é que ele vai ser entendido pelos alemães, que passam a ser considerados os únicos culpados pela Primeira Guerra Mundial. Vejamos que os termos são apresentados na ponta de uma espada por um soldado francês. Por que isso é importante para a nossa análise? Porque na formação do contexto daquilo que vai levar à Segunda Guerra Mundial, o revanchismo é fundamental. Ora, a gente já aprendeu lá com o Seu Madruga que a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. É isso, os alemães estavam aí, a partir de agora, bebendo goles e goles de muito veneno. Veneno esse que fará com que a tentativa da República de Weimar, que se segue logo ao fim da Primeira Guerra Mundial, que tenta estabilizar a economia alemã após a guerra, após os gastos da guerra, após uma série de indenizações que eles são obrigados a pagar, a República de Weimar tenta, mas não consegue solucionar os problemas econômicos da Alemanha.
Problemas esses que vão se agravando gradualmente ao longo da década de 1920 e culminam quando, em 1929, o sistema capitalista internacional entra em colapso após a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Aí a gente tem na imagem uma capa de jornal falando do tal do crash, né? A quebra da bolsa. De repente, os dinheiros e mais dinheiros investidos por cidadãos americanos, por cidadãos ingleses, franceses em ações de empresa passavam a não valer mais nada. O sistema estava em crise. E esse sistema em crise, que não tinha condição de salvar nem mesmo a sua grande sede, que era os Estados Unidos, não ia ter como dar respostas para a Alemanha, que já estava vivenciando a crise do pós-guerra. E é nesse contexto que uma burguesia alemã começa a se preocupar. Ora, nós vínhamos de um império, esse império foi destruído. Agora nós tentamos uma experiência de uma república liberal, democrática, que tentasse, através de uma economia capitalista, desenvolver novamente nosso país. Deu errado. Haveria então algum outro modelo disponível, alguma outra opção para o futuro econômico da Alemanha? Tinha, e estava lá no Oriente. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas já havia se constituído e foi o país que menos sofreu com a quebra da Bolsa de Valores. Diante do medo de que a população olhasse com muita atenção para o que estava sendo feito lá na União Soviética, a burguesia alemã começa a abrir espaço para qualquer outra opção. E aí, em um naufrágio, qualquer coisa que flutue, você se agarra. A burguesia alemã resolveu se agarrar numas ideias bem estranhas que já vinham ganhando popularidade durante a década de 20. O Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, também conhecido como Partido Nazista. E aí, esse tal partido nazista não estava sozinho no continente europeu. A gente pode ver aí, nesse slide, que a gente tem vários outros países que vão entrar numa experiência de uma mescla, de uma mistura de ideias capitalistas com um pensamento autoritário que vai fazer com que essa direita europeia se radicalize. E aí a gente vai ter a formação dos chamados estados fascistas. Aí logo em cima você está vendo o símbolo do Partido Fascista Italiano, aquele que primeiro chegou ao poder através de um golpe, né? Benito Mussolini junta uma série de outras pessoas e faz a chamada Marcha dos Camisas Negras, né? A Marcha sobre Roma. Demonstra força para o rei da Itália, que estava também ressentido pelo fim da Primeira Guerra Mundial. Tinham prometido mundos e fundos para que a Itália abandonasse o grupo da Alemanha e se juntasse a ingleses e franceses, mas na hora do final da guerra eles não receberam nada do que foi prometido. Então, esse país que estava ressentido, permitiu a ascensão do Mussolini ao poder porque ele discursava dizendo: eu vou trazer de volta um passado glorioso, eu vou trazer de volta um Estado poderoso. E aí começam discursos que vão ganhando cada vez mais força. Não apenas na Itália, não apenas na Alemanha. Trago aí também mais dois exemplos. A gente tem a Espanha, que vai ser um dos principais palcos do início da Segunda Guerra Mundial. Mas aí do ladinho a gente tem uma imagem retirada de uma cartilha didática de Portugal, na época do governo de Antônio de Oliveira Salazar, um economista português que se inspirou no modelo fascista e vai construir aí uma ditadura cruel que conseguirá, assim como o franquismo na Espanha, permanecer mesmo após o fim da Segunda Guerra Mundial. E aí a gente vai para, de fato, esse conflito começando a esquentar. Eu tenho a ascensão de uma direita radical e autoritária no poder, eu tenho uma crise das democracias liberais e eu tenho, do outro lado da Europa, a consolidação do poder da União Soviética. É nesse meio tempo que as repúblicas liberais do continente europeu começam a fazer vistas grossas para uma série de desrespeitos aos termos do Tratado de Versalhes por parte da Alemanha. Os alemães deveriam limitar a quantidade de soldados, deveriam desocupar algumas regiões de fronteira, deveriam desarmar-se,
Mas o que a gente começa a assistir desde a ascensão do Partido Nazista é o justo contrário. O exército começa a aumentar paulatinamente o seu número de integrantes e as democracias, Inglaterra e França, olhavam e diziam, não, eles estão tentando dar um jeito na economia, então estão arrumando emprego para as pessoas no exército. Não deveria ter uma marinha de guerra, começam a ativar navios de guerra. Não, mas é porque para movimentar a economia você tem que deixar ter a indústria naval. E assim, degrau a degrau, a Alemanha nazista vai se reconstituindo como uma potência militar. Potência essa que testou a sua capacidade quando, juntamente da Itália fascista, fornece apoio para o golpe fascista de Francisco Franco lá na Espanha. Aí a gente tem essa imagem que fica famosa, né? A pintura do Pablo Picasso, a Guernica, que é um mural gigantesco em que ele faz uma referência aos bombardeios sobre a cidade de Guernica, né, que destruíram as tentativas espanholas naquele momento de constituir uma república democrática com um viés mais à esquerda. E aí, com o apoio, essa direita radical se une para destruir essa experiência republicana espanhola. E aí a gente vai ver que elas vão unindo-se formar aquilo que, para a gente não esquecer, né, o eixo Roberto, o eixo Roma, Berlim, Tóquio. Eixo esse que tinha um único elemento em comum. Não à toa eles vão se auto-intitular como o Pacto Anticominterne. O que é isso, né? Cominterne é uma expressão para falar da Internacional Socialista, para a gente entender. E até para ajudar a gente também a tirar uma loucurinha da nossa cabeça. Teve um tempo que virou uma moda na internet brasileira dizer que o nazismo é de esquerda. E falavam isso porque dentro do nome oficial do partido está lá Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. E aí ficava essa, se é socialista, então automaticamente é de esquerda. Aqui está uma das grandes provas de como isso não faz o menor sentido. Se havia algum interesse para favorecimento de um pensamento socialista por parte dos nazistas, por que eles se uniriam à Itália fascista, ao Japão imperialista, em um pacto chamado Anticominterne, Pacto Anticomunista Internacional, né? Por quê? Porque o pensamento da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ele é necessariamente internacionalista, enquanto, por outro lado, o pensamento nazista e o pensamento fascista, ele é de um nacionalismo exacerbado. Para a gente entender, não é que tem algum problema em ser nacionalista, muito pelo contrário, é muito bom a gente valorizar o local onde nós vivemos, o país onde nós nascemos. O que se aponta como grande erro do início da Segunda Guerra Mundial é quando eu acredito que o meu país, que a minha nação, ela é tão melhor do que as outras que eu tenho inclusive o direito de apagar as outras da face da terra. Então, a gente tem aqui duas imagens que são muito simbólicas desse pacto, né, da formação do eixo Roberto, né? Aí a gente tem uma imagenzinha em que tem várias crianças segurando a bandeira dos seus países e o símbolo dos líderes acima. Primeiro, por que eu coloco crianças numa imagem dessa? É para dar uma ideia de inocência, de pureza e de que o futuro está ali. Eu estendo as bandeiras para marcar uma lógica de nacionalidade. E eu tenho logo acima das bandeiras a imagem dos líderes, porque todo movimento de tipo fascista, ele é muito ligado à figura do líder. Um cara carismático, que se vende para as massas e que normalmente vai adotar ali um apelido, um título, que vai fazer com que as pessoas vejam ele como muito mais do que um ser humano. No caso da Alemanha, foi o Führer. No caso da Itália, foi o Duce. No caso da Espanha, Generalíssimo. No caso de Portugal, o condutor. Então, é bastante comum que pessoas com aspirações a um governo totalitário fascista gostem de adotar esse tipo de título. Aí a gente tem logo do lado uma outra imagenzinha em que a gente vê, né, a figura desses três soldados, um representando cada um desses países, e ao lado a frase, né, 3 povos, uma guerra. Então aqui
Tá muito claro. O pensamento fascista, ele em nenhum momento escondeu o que ele queria. Mussolini, nos seus discursos, dizia: a paz é uma inutilidade. Só os medrosos vivem em paz. Hitler também não escondeu nada do que ele queria. Ele escreveu um livro enquanto estava preso, chamado Mein Kampf, Minha Luta, onde ele dizia tintim por tintim quais eram os planos dele para a Alemanha. Mas, lembra daquela burguesia alemã? É o mesmo caso da burguesia italiana. Eles olhavam para essas ideias e diziam: não, ele está falando só da boca para fora, não é tanto assim, vamos lá. E aí as coisas iam acontecendo devagarzinho e as pessoas iam se habituando com aquele mal. E aí a gente aproveita para trazer, né, um elemento que você pode usar aí numa citação da redação ou que você pode utilizar nas reflexões de filosofia, que é a Hannah Arendt, com seu pensamento sobre a banalidade do mal. É exatamente isso que vai acontecer na Europa neste momento. Discursos eugênicos, misturados a um revanchismo enorme, multiplicados à enésima potência por um nacionalismo exacerbado, faz com que eu vá banalizando atitudes malvadas que vão acontecendo no dia a dia desses países. E aí a gente vai ver o início da expansão. Eles prometeram que não iam ter paz. Quem não tem paz, tem guerra. E aí, é isso que nós vamos assistir. A Alemanha começa a sua expansão inicialmente de forma pacífica. Aí a gente vai ter o Anschluss, ou a anexação da Áustria, por via plebiscitária. O próprio Hitler, que era austríaco, tinha uma ideia de uma nacionalidade que não era necessariamente presa à terra da Alemanha, mas sim a esse povo ariano, que estaria ali em algumas partes da Europa, não necessariamente apenas no atual território da Alemanha. E aí ele começa um movimento de anexar essas áreas onde, segundo ele, existiriam povos germânicos tradicionais, arianos. Aí a gente tem a anexação da Áustria e logo em seguida ele manifesta o interesse na região dos Sudetos, que ficava ali na Tchecoslováquia, uma região onde a maior parte da população falava alemão. Mas o Tratado de Versalhes dizia que a Alemanha não podia se expandir. E aí, mais uma vez, entra a política de apaziguamento. A ideia de que se eu entregar para esse cara o que ele quer, talvez a gente não entre numa nova guerra. Não vamos esquecer do contexto. O mundo ainda está sofrendo os rebotes da quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Está todo mundo com a economia quebrada. Ninguém tem condição de estar pensando em guerra. Está todo mundo preocupado em se vai ter pão para todo mundo dentro de casa. Pois é, aproveitando-se desse contexto, a Alemanha avança no seu interesse expansionista, demanda a posse sobre os Sudetos, e isso acaba sendo não só aceito, como ratificado pelas potências da Inglaterra e da França. E aí, a guerra que já estava se preparando, agora chega no seu último momento de preparação. Ao perceber que não sofria grandes oposições por parte do Ocidente, Hitler observa que, para o seu interesse de compor o que ele chamava de espaço vital, ou a área mínima necessária para o desenvolvimento do povo alemão, ele precisava tomar uma parte do que era a Polônia. Só que vizinho dele estava um outro grande país que, lembra, eu falei para você, não sofreu tanto com a crise do capitalismo, que foi a União Soviética. Então, percebendo isso, Hitler propõe um acordo secreto com os soviéticos, o chamado Acordo Ribbentrop-Molotov, ou Pacto de Não Agressão Germano-Soviético. Segundo esse acordo, durante 10 anos, nem a Alemanha atacaria a União Soviética, nem a União Soviética atacaria a Alemanha. E mais do que isso, nenhum dos dois ajudaria outros países a atacar qualquer um dos dois. Aí não é à toa que ficou muito famosa, né, essas chargezinhas que tratam de um acordo que todo mundo sabia que ia dar errado, porque os dois tinham interesses expansionistas. Hitler tinha um interesse porque se acreditava como superior, como pertencente a uma raça soberana que deveria dominar e subjugar os seus vizinhos. Já Stalin governava com mão de ferro a União Soviética numa perspectiva internacionalista,
de que os trabalhadores do mundo só de fato seriam livres quando todos os trabalhadores do mundo fossem livres. Então, era um pacto que estava fadado ao fracasso. Mas foi ele que selou a abertura da possibilidade para o avanço dos nazistas sobre a Polônia. E aí, no dia 1º de setembro de 1939, nós vamos assistir o avanço das tropas nazistas sobre o lado ocidental da Polônia, conquistando rapidamente esse território. Essa era a gota de verdade que faltava para que franceses e ingleses entendessem: esse cara não vai parar. A Alemanha nazista não estava apenas tentando resgatar sua economia. Essa Alemanha, esse partido, esse indivíduo tem um plano e esse plano passa pela guerra. Ou nós reagimos a isso, ou nós vamos ser meramente agentes da passiva desse processo e vamos sofrer as invasões que esse cara já preparou. E aí, a gente, em setembro de 1939, dia 3 de setembro, França e Inglaterra declaram guerra à Alemanha. Começa a Segunda Guerra Mundial. E aí, nós vamos tê-la dividida em algumas etapas. A primeira das etapas da Segunda Guerra Mundial vai acontecer ali entre 39 e 41, onde nós vamos ter diversas vitórias do eixo. Por estarem mais preparados, por terem se organizado melhor, por estarem com a estratégia já montada, eles avançam sobre os territórios vizinhos e vão conseguindo fazer grandes anexações. Né? Para que se lembre, a Alemanha vai utilizar uma estratégia chamada Blitzkrieg, né? Ou o ataque relâmpago, que era assim chamado porque era um ataque rápido, coordenado entre a aeronáutica, logo seguida de tanques, e logo mal os tanques terminavam de passar, vinham acompanhando soldados de infantaria para fazer vitórias avassaladoras. Vitórias essas que também passavam pelo fato de que a Alemanha não precisava anunciar quem ela ia invadir, seguindo, ou melhor, desrespeitando toda e qualquer ética de guerra. Parece até estranho a gente falar em ética na guerra, né? Mas existiam algumas regrinhas aí que eram respeitadas internacionalmente, como, por exemplo, você anunciar: ó, eu tô em guerra com você, e aí depois que você invadia. O que a gente vai assistir a Alemanha nazista fazer é basicamente: eu vou tomar tudo que eu quero e quem tiver na minha frente, tchau. Vocês estão apenas ocupando um lugar que eu acho que é meu. Então, a gente vai assistir aí uma série de invasões praticadas, né, pela Alemanha nazista, que tanto vão atacar a leste, como principalmente a oeste da Alemanha. E aí a gente vai encontrar um dos grandes adversários alemães, a França, que havia sido responsável direta pela imposição do Tratado de Versalhes lá em 1919, que humilhou a Alemanha. Agora era a hora da revanche. E aí, essa revanche se dá quando a França, em menos de um ano de guerra, cai. A França é conquistada pelos alemães. E aí a gente vai ter a divisão do território francês nesse mapinha que você está vendo aí na imagem. A gente tem a região de cima que vai ser toda ocupada. Por que a Alemanha nazista resolve ocupar de forma direta esse pedaço que fica no norte e no oeste da França? Para construir o chamado Muro do Atlântico. Por quê? Lembra lá do bloqueio continental do Napoleão? O Hitler, ele era um artista, né? A formação dele era em Belas Artes, mas ele era um grande entusiasta de ler alguns livros de história, ele era fã do Napoleão. E na cabeça dele, o bloqueio continental do Napoleão contra a Inglaterra, lá no século XIX, não havia dado certo por algumas pequenas questões que ele conseguiria resolver. E aí, não à toa, quando conquista o território da França, ele anexa ao Império Alemão, ao Reich alemão, essa região do norte e do oeste francês. A região sul ele não anexa, mas isso também não vai ser um grande problema para os nazistas, porque lá vai ser instalado a República de Vichy, sob o controle do Marechal Pétain, que é colaboracionista, ele era a favor das ideias nazistas. E aí a gente vai ter uma pequena resistência francesa que sobreviverá. Alguns vão partir para as colônias africanas, outros vão fazer guerrilhas dentro do território francês,
e serão fundamentais para a mudança que nós vamos assistir lá na frente. Mas agora o cenário é esse. A França caiu. E aí a gente tem a imagem que ficou famosa do Hitler, né, com a Torre Eiffel ao fundo, comemorando a vitória e a conquista da Cidade Luz, a cidade de Paris. Do outro lado do mundo, a gente lembra que eu falei que esse eixo, né, que começa como um pacto anticomunista, ele vai se tornar o eixo na Segunda Guerra, e aí vai ser Alemanha, Itália e Japão. Então tem o Japão lá, né? E aí o que é que o Japão está fazendo nesse meio período? Então a gente está olhando esse mapa agora em que a gente consegue ver a expansão japonesa para as suas vizinhanças. Não à toa, nessa época, a bandeira do Japão era um pouco diferente da que a gente tem hoje em dia, né? Se você colocar aí, ó, você está me vendo agora no YouTube, então você pode abrir aí uma outra aba, você vai ver, né? A bandeira do Japão hoje em dia é um retângulo branco e um círculo vermelho. É a terra do sol nascente. Mas, quando a gente olha para a bandeira do Japão dessa época, ela tinha vários raios saindo de dentro desse sol. Era exatamente para representar esse sol que se expande, o império japonês que conquista terras vizinhas, porque, segundo eles, era deles por direito, porque os japoneses se consideravam os arianos da Ásia. E, por mais estranho que isso possa parecer, essa afirmação japonesa era confirmada pelos alemães, que diziam que os japoneses eram arianos honorários, né? Eram raça pura dentro daquela região asiática. E aí nós vamos ter a conquista de várias ilhas ao redor do arquipélago do Japão, a conquista da Manchúria, a conquista da Península da Coreia, a invasão sobre a Indochina, e isso vai fazer com que o Japão se torne uma ameaça para alguns outros vizinhos ocidentais. Porque a gente às vezes olha para o mapa como se ele tivesse só um lado, mas a gente não pode esquecer, tá? Pelo amor de Deus, a Terra é redonda, né? Assim, os professores de geografia vão ficar com raiva de mim, né? A Terra é geóide, mas simplificando, a Terra é redonda. Então, se o Japão tá no extremo oriente pra gente, se dobrar um pouquinho mais pro lado, a gente tem os Estados Unidos, que até então não se colocava como a favor de nenhum dos dois lados, e da mesma maneira que foi na Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos se colocava como neutro, isso é uma briga aí de vocês, eu não tenho nada a ver, mas quem quiser comprar arma eu tô aqui para vender, viu? Então os Estados Unidos vinham se beneficiando das vendas que fazia, em especial para os aliados, eles vendiam principalmente para os aliados. Mas, de que maneira os Estados Unidos vão entrar nessa história? Porque o imperialismo japonês começa a olhar para a presença norte-americana lá na Ásia e pensar que talvez seja a hora de tirar os americanos dali. Nesse meio período, nós vamos assistir também uma série de ações da Luftwaffe, ou a aeronáutica da Alemanha, que vai tentar aí atacar a Inglaterra. Para a gente lembrar, você está vendo aí no mapa, né, das batalhas aéreas, você está vendo a Inglaterra, ela é uma ilha. Então não dá para chegar por terra lá na Inglaterra. Então se lá atrás Napoleão tentou através de barcos, agora o Hitler vai tentar atacar os ingleses utilizando aviões. E aí a gente tem uma série de bombardeios, um dos mais famosos é o bombardeio de Londres, onde nós vamos ter uma experiência que é muito interessante da importância de nós entendermos o papel da coletividade. Como os alemães vinham atacar a cidade, eles sobrevoavam, e à época você não tinha tantas tecnologias de radar como nós temos hoje em dia. E a visibilidade lá de cima, de onde eles tinham, era bem ruim. E aí, para você identificar os locais, muitas vezes os alemães iam à noite. E aproveitavam que à noite as casas estavam com as luzes ligadas. E aí o governo inglês pede à sua população que desligue as luzes, né? E aí é exatamente essa ação coletiva da população entendendo de que maneira eu, que não estou na frente, que não estou no fronte de batalha, posso ajudar, que contribui para quê? Ocorrem os ataques nazistas contra Londres, mas eles não são tão assertivos.
porque eles foram feitos às cegas. Ao mesmo tempo, a Royal Air Force, né, ou a Força Aérea Real inglesa, começa a reagir e eles conseguem ali meio que barrar esse avanço da aviação alemã. Nós vamos ver ainda, né, em 1941, a Alemanha se expandindo em direção à Iugoslávia, à Grécia, conquistando o território do Egito, né, e aí a gente vai tendo meio que um novo cenário em que eles controlam o Mediterrâneo. Por quê? Porque na África e no Oriente Médio, eles passam a sofrer também uma série de derrotas dos aliados por conta da atuação dos African Corps e por conta dos italianos, que a partir ali das suas bases na Etiópia, avançam pelo deserto em direção ao norte africano. Isso faz com que eu diminua a capacidade de transporte de abastecimento de alimentos, de petróleo, de combustível, de tecnologia, de tropas por parte dos aliados. Então a gente vai assistindo aí um cenário que está todo montadinho para que Hitler de fato possa fazer aquilo que ele queria fazer: atacar a União Soviética. Se nós voltamos lá para aquele livro que eu falei para vocês, o Minha Luta, e a gente vê o que é que Hitler falava sobre os bolcheviques, estava claro. Ele dizia que o grande inimigo da humanidade era o judaísmo e o bolchevismo internacional. Ele sentiu agora que o Ocidente está controlado, a França caiu, a Inglaterra está quieta no canto dela, porque eu consegui aqui colocá-la contra as cordas, o Mediterrâneo está sob o meu controle, meus aliados ali dominam a região dos Balcãs, do Mar Egeu, então tenho condição agora de realizar o meu objetivo, que é atacar a União Soviética. E aí aquele pacto de não agressão, meu amigo, foi para as cucuias e a gente vai ter o avanço dos nazistas na chamada Operação Barbarossa. Essa aqui também pode ser considerada a primeira grande derrota por parte dos nazistas. A gente vai entender como é que isso vai funcionar. Por quê? Ao mesmo tempo em que começa a Operação Barbarossa, a gente vai ter lá no Pacífico um outro movimento, que muito provavelmente foi coordenado. Nós não temos documentação para dizer especificamente que um olhou para o outro e disse: vai, agora é tua vez. Mas faria todo sentido. Pensa comigo, a União Soviética, aquele território enorme, que já estava enfrentando os japoneses há um bom tempo, por conta do expansionismo japonês desde 1905, agora, com a invasão alemã no fronte ocidental, começa a concentrar suas tropas no ocidente. E isso dá aos japoneses a oportunidade de eles também olharem para outro inimigo. E aí a gente vai ter o ataque japonês a Pearl Harbor, né, um grande porto dos norte-americanos lá no território do Havaí. Aí a gente tem duas imagens aqui que são bem ilustrativas para vocês observarem. A primeira delas, a gente consegue ver um navio norte-americano em chamas afundando. Ao mesmo tempo que isso pode parecer uma imagem muito assustadora, ela também é uma imagem que deve servir para a gente entender o erro de estratégia dos japoneses. Eles não atingiram o porto. O ataque japonês foi centrado nos navios. Se num primeiro momento isso foi muito funcional, porque diminui o poder de guerra dos americanos, por outro lado foi um erro drástico, porque ao não destruir os portos, ao não destruir os estaleiros, em pouco tempo os norte-americanos começam a reformar esses navios, a pegar aquilo que dava para ajeitar, para remendar e criar um esforço de guerra. E aí do outro lado a gente tem uma imagenzinha que são de pilotos kamikaze. Pilotos esses que vão inaugurar um cenário novo dentro da guerra. Enquanto as tropas alemãs utilizavam tecnologia, enquanto as tropas inglesas, francesas buscavam ali, vamos ver as técnicas que funcionaram na Primeira Guerra, o que é que deu certo, o que não deu certo, os japoneses trazem para esse combate um elemento novo: fidelidade total ao imperador até a morte.
Estes homens entravam no avião com um único objetivo, que era concluir a missão. Faziam isso utilizando das armas que tinham à sua disposição, inclusive utilizando a si próprios, porque o de praxe era que, ao conseguir ali, já despendeu toda a munição, despendeu todas as bombas que tinha, ele transformava o seu avião em um míssil teleguiado. Porque, diferentemente dos bombardeiros da época, que você lançava e tinha que fazer os cálculos precisos do lançamento, vai para lá, vai para cá, o vento para lá, vento para cá, um avião kamikaze, ele ia direto ao alvo. E aí a gente tinha uma devoção ao imperador que ultrapassava a vida. É nesse contexto de uma violência em ascensão em vários lados do mundo que a gente vai começar a ver a maré virando. Tava o cenário todo montado para a derrota dos aliados. A França cai, a Inglaterra nas cordas, as colônias sem conseguirem muito contato com as suas metrópoles, Japão se expandindo lá no Pacífico, a União Soviética sendo invadida pelos alemães. Mas é a partir daí que a coisa começa a mudar. Por quê? Com o ataque a Pearl Harbor, nós temos a entrada dos Estados Unidos na guerra. E os americanos, que tinham uma gigantesca máquina industrial bélica, começam a aplicar toda a sua capacidade em produzir armas para os aliados. Começam a treinar rapidamente soldados, começam a colocar esses caras em campo, e começam também uma campanha muito intensa para tentar trazer outras nações ocidentais que não estavam ainda 100% devotadas à guerra, a declarar guerra ao eixo. Entre esses países está o Brasil. O nosso país, nessa época, vivia a tal da Era Vargas, né? Que inclusive vai ser alvo de conversas futuras próximas nossas, tá, pessoal? É impossível a gente falar sobre história do Brasil e em algum momento não falar sobre Getúlio Vargas, certo? Mas é assunto para outro momento. Agora é importante a gente ter em vista o quê? A gente vivia dentro da Era Vargas um período ditatorial. A gente vivia o Estado Novo. Entre 1937 e 1945, Getúlio Vargas foi ditador do Brasil. E durante os primeiros anos da Segunda Guerra Mundial, todo mundo apostava que a gente tinha muito mais chance de estar do lado dos alemães do que do lado dos ingleses. Porque tudo batia, as ideias batiam. Um pensamento nacionalista, um pensamento de eu vou construir meu próprio caminho no mundo, eu fui vítima do imperialismo desses outros países. Então, tudo se encaixaria nesse sentido. Contudo, entretanto, todavia, Getúlio podia ter muitos problemas, mas algo não lhe faltava, que era um nacionalismo que entendia o Brasil a partir dos problemas do Brasil. E aí ele entende que, essa briga é deles, essa briga é desse pessoal que está lá fora, e eu vou vender para quem quiser comprar, e eu quero ganhar dinheiro, porque o Brasil é um país pobre que precisa enriquecer. Quando os Estados Unidos entram, eles começam uma forte campanha para tentar levar o Brasil junto dele. E aí a gente vai ter a política da boa vizinhança. A gente vai ter a atuação do Walt Disney, a gente vai ter uma série de pessoas vindo aqui no Brasil. Vamos filmar o Brasil, vamos mostrar como esse país é maravilhoso, vamos fazer propaganda positiva dos Estados Unidos aqui, vamos fazer propaganda do Brasil nos Estados Unidos. E a gente começa a assistir, ali naqueles meados de 1942, o cenário mudar, a vinda do presidente norte-americano aqui no Brasil e as negociações que fazem com que Getúlio consiga aquilo que ele queria. Eu até posso entrar numa guerra, mas eu preciso primeiro ter uma indústria forte no Brasil. E aí, com financiamento norte-americano, nós conseguimos ali montar a famosa indústria de base. Uma siderúrgica, uma mineradora, e agora a gente conseguia produzir chapas metálicas, que são a base para
as outras indústrias. Ok. Nesse mesmo contexto, os americanos trazem para o Brasil uma demanda. O nosso esforço de guerra está tendo um limite, o pneu dos nossos veículos está furando. E aí a gente precisa de mais borracha, a gente precisa produzir mais pneus, a gente precisa. E aí? Como o Brasil pode nos ajudar? Nós temos a maior floresta do mundo, a maior floresta tropical. Uma floresta tropical que é cheia de seringais. E aí começa uma campanha que é o SEMTA. Eu tô falando de estranho o jeito que eu tô dizendo, porque não é senta do verbo sentar. Não é que agora Getúlio vai lançar um funk e chamar todo mundo, bora, senta, senta, senta. Não. Esse senta aqui era uma mobilização de trabalhadores para a Amazônia. E aí, principalmente nós, aqui no Nordeste brasileiro, fomos convidados a nos alistar nesse programa, irmos até a floresta e extrairmos a borracha que seria utilizada pelos aliados no combate ao eixo. Não à toa, o território brasileiro passa a ser chamado de o trampolim da vitória. O que é isso? Olha essa segunda imagem que eu estou te mostrando. Aí a gente tem 3 imagens para falar do trampolim da vitória. A primeira delas é aquilo que eu te falei da política da boa vizinhança. A gente tem um filme clássico do Walt Disney, que é quando o Pato Donald vai visitar alguns amiguinhos aí pela América, né? E ele vem aqui no Brasil e é a primeira vez que aparece o Zé Carioca. Mas, em especial, eu te peço atenção para essa segunda imagem, em que a gente tem um mapa da América do Sul, com especial destaque para o Brasil, e saindo do norte do Brasil tem um avião. As distâncias a essa época eram consideradas muito grandes para que aviões que se tinha fizessem a ida dos Estados Unidos em direção ao território da Europa. Em especial porque a gente tinha aquele muro do Atlântico. Lembra lá daquele mapa? Então, um dos caminhos para libertar a Europa seria começar pela África. Que lugar melhor para fazer isso do que a partir do Nordeste brasileiro? E aí a gente vai ter a montagem de uma série de bases norte-americanas no Norte e no Nordeste. A gente tem a base aérea de Natal, mas a gente aqui na cidade de Fortaleza também teve, né, a base lá no PC, onde hoje está o campus da Universidade Federal do Ceará, que alguns de vocês estarão lá estudando a partir do próximo ano. E eu tenho certeza disso, porque no meio das férias, vocês estão aqui, vocês estão estudando. Enem, chega junto que a gente tá bem. Vamos lá. Então, o que é que nós vamos assistir? A partir de 1942, a gente tem a reconquista do Mediterrâneo. E aí, através desse trampolim da vitória, os aliados conseguem reconquistar o norte da África e abrem um fronte de ataque que partia do sul em direção ao centro da Europa. Nesse mesmo período, a gente vai ter a Batalha de Midway entre os Estados Unidos e o Japão, que vai conseguir ali encerrar as vitórias japonesas no Pacífico e começa a balançar, a pendular agora a favor dos americanos. E a gente vai para um novo momento quando, lembra da Operação Barbarossa, lembra dos alemães que invadiram o território da União Soviética, eles saíram conquistando rapidamente muitos territórios soviéticos, até que eles se centram na cidade de Stalingrado. Presta atenção nisso. Stalingrado, a cidade de Stalin. O nome da cidade era o nome do ditador da União Soviética. Havia aí uma série de questões para a gente entender. Há uma questão que é simbólica, de conquistar aquele local, mas também porque Stalingrado fica às margens do rio Volga, hoje o nome até é Volgogrado, e ele dá acesso ao Cáucaso, que é uma região produtora de gás natural, petróleo. Eu não faço guerra, eu não movo uma indústria se eu não tenho combustível para essa indústria. Então o grande interesse dos nazistas ao atacar Stalingrado era chegar depois no Cáucaso e ao chegar lá, abastecer a sua máquina de guerra.
que estava passando por vários reveses. Lembra, eu acabei de te falar, os aliados reconquistaram o norte da África, então o acesso ao petróleo do Oriente Médio também estava limitado. Passa a virar uma questão de vida ou morte para os alemães. Conquistar Stalingrado era a porta da vitória ou a porta da derrota. E não à toa lá nós vamos ter aquela que é considerada a mais sangrenta batalha da história da humanidade. Nunca tantos seres humanos estiveram juntos em um único lugar com o objetivo de matar uns aos outros. É nesse cenário de violência que percorria quarteirão a quarteirão, rua a rua, bairro a bairro, que nós vamos ver uma resistência soviética tão intensa que quando os soviéticos vencem, eles rebatizam essa guerra como a Grande Guerra Patriótica. E ainda hoje eles celebram essa data como o grande feito da vitória do povo, à época soviético, hoje povo russo, contra os nazistas. Para homenagear isso, olha aí na imagenzinha, tem essa estátua gigantesca, ela tá bem pequenininha aí na imagem, né? Mas ela é gigantesca, com a espada na mão, que é a mãe pátria chama a guerra, não é? Então essa estátua aí, ela foi feita em homenagem à vitória dos soviéticos contra os nazistas. Pela primeira vez desde 1939, desde que o Partido Nazista chegou ao poder e começou a sua expansão, nós temos uma vitória contra os nazistas. O jogo virou. E aí nós temos a oportunidade de uma improvável aliança. A gente está vendo essa imagem que ficou famosa da Conferência de Teherã, onde a gente tem União Soviética, Estados Unidos e Inglaterra juntos, formando uma aliança, não em prol de um sistema, porque de um lado nós temos o capitalismo norte-americano e inglês, e do outro nós temos o socialismo soviético. Mas existia um inimigo maior contra a humanidade, não era mais uma questão de sistema, era uma questão de humanidade, e era preciso que juntos dessem o golpe fatal contra os nazistas. E nós vamos ter essas viradas acontecendo. Dá um pulinho aí, vem comigo e vamos ver o mapa do dia D. A gente vai ver que um conjunto de países ocidentais se organiza para, partindo da Inglaterra, desembarcar de avião na Normandia e abrir mais uma frente contra os nazistas. Você está conseguindo observar o cenário? Monta esse mapa na tua cabeça. Pensa no mapa da Europa e aí você vai ver que a partir da África a gente está subindo pela Itália e vamos em direção à vitória. Lá pelo lado oriental, saindo de Stalingrado, nós estamos caminhando para o centro da Europa. A cada vitória soviética, um país sendo libertado. E a partir agora da Normandia, nós temos uma frente ocidental que caminha em direção ao centro do combate. Vira uma corrida. Quem vai chegar primeiro até Berlim? E nessa corrida para chegar até Berlim, nós vamos ter a atuação do Brasil lá na Itália. A FEB e a FAB, a Força Expedicionária Brasileira e a Força Aérea Brasileira, foram montados para lutar em prol da liberdade. O Brasil participou das duas guerras mundiais. A gente participou da Primeira Guerra, não foram grandes efetivos militares, a gente deu uma ajuda principalmente no que diz respeito a auxílios médicos, a cuidados com enfermaria, abastecimento de linhas. Mas na Segunda Guerra Mundial a gente colocou soldado em campo, soldado armado, soldado treinado, e os nossos expedicionários foram até a Itália, mesmo com ninguém acreditando que o Brasil ia, porque o Brasil parecia ser um gigante tranquilo e calmo. Não à toa, o discurso que se tinha no Brasil é mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil ir entrar no combate. A cobra fumou. Não à toa, esse é o símbolo da Força Expedicionária Brasileira, a cobra com cachimbo na boca, mostrando que o que parecia impossível
estava acontecendo. O Brasil se mobilizou para a guerra. E essa mesma lógica é aplicada no símbolo da FAB. A gente tem aí uma ema, né? Uma ave gigante, mas que não voa. Mas ela passa a ser o símbolo da Força Aérea Brasileira, que vai lutar no território italiano, apoiando tropas, em especial norte-americanas, e vai conseguir uma série de vitórias. A gente vai ter especial destaque nas batalhas de Montese e Monte Castelo. Opa, Montese? É isso mesmo, um abraço para você que está me assistindo aí do bairro do Montese. O seu bairro é uma homenagem à vitória brasileira. Nós vencemos e vocês estão aí hoje e vão vencer também. Só que a batalha de vocês é muito mais interessante. Vai ser uma batalha dos estudos, vai ser uma batalha do conhecimento. E aí, daqui a pouco você vai estar lá na frente daquela provinha do Enem e vai dizer: eu represento a vitória do povo brasileiro que através da educação vai conseguir mudar e melhorar de vida. Eu confio em você. Vamos comigo que essa guerra tá acabando. Vamos lá. Então, as vitórias, elas vão apresentando também para o mundo o horror do nazifascismo. Quando a gente avança um pouquinho, a gente percebe que os soviéticos, quando libertaram o fronte oriental, eles vão encontrar algo que o mundo suspeitava, mas fazia questão de não acreditar de tão absurdo que era. Os nazistas haviam construído campos de concentração, trabalhos forçados e extermínio daqueles que eles consideravam os indesejados. Judeus, homossexuais, negros, ciganos, pacifistas, todos aqueles que eram inimigos declarados do regime eram levados para trabalhos forçados, passavam por experiências de vida completamente desumanas e quando estivessem no estertor das suas almas, no fim das suas forças, eram mortos. Em um primeiro momento com balas, mas em um segundo momento, os nazistas acreditavam que esses homens e mulheres, crianças, não mereciam nem mesmo as munições deles. E aí começam a matá-los com outras estratégias, e aí a gente tem principalmente o uso de gás, né? Seja o dióxido de carbono, seja, né, Zyklon B. A gente tem a utilização de uma série de estratégias para matar essas pessoas que depois tinham os seus corpos incinerados. Ao serem libertadas várias nações pelos soviéticos, eles vão encontrar lá na Polônia o campo de Auschwitz-Birkenau, o maior campo de concentração produzido pelos nazistas. Eles ainda fizeram de tudo para tentar esconder os rastros, mandaram queimar arquivos, destruir partes do complexo, mas a vitória soviética foi tão rápida e tão avassaladora que eles não conseguiram destruir tudo a tempo e hoje nós podemos lembrar desse período. Não à toa, tanto no Museu do Holocausto como em qualquer outro local dedicado a esse tema, uma frase aparece sempre: para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça. É uma preocupação fundamental para cada um de nós enquanto seres humanos. Olha para mim. Quando a gente fala de história, parece que a gente está falando de uma ruma de datas, de fatos, e eu estou falando o nome de guerra para lá e para cá. Isso aí é o de menos. O que realmente importa é como é que a gente compreende os processos e os coloca para analisar a nossa própria experiência. A gente não estuda sobre o Holocausto para falar de número de mortos, como é que eles morriam, como era a máquina, não. É para que nunca mais aconteça. E para que a gente possa entender a experiência humana e, através dela, a gente poder, na condição de agentes históricos, de sujeitos históricos que cada um de nós somos, fazer a nossa parte por um mundo melhor. Mas vamos lá. A gente vai ter as vitórias japonesas em Iwo Jima, e aí tem aquela imagem emblemática, né, da bandeira sendo hasteada. Pela primeira vez os americanos conquistam o arquipélago do Japão. E aí, essa imagem eu acho linda para a gente entender a vitória que os brasileiros ajudaram a construir. A gente está vendo a imagem de um soldado negro com um canhão sendo montado e ele está colocando um míssil e está escrito lá: cobra está fumando. Ora, se Hitler
lá em 1933, quando escreveu Mein Kampf, vem com historinha de que a raça superior, não sei o que, bababá, que os mestiços não prestam, a gente tem aí um homem brasileiro pardo, colocando aí uma munição e mostrando a ele a que é que nós viemos. Era a hora das democracias vencerem. E aí a gente tem logo do lado uma imagem do general alemão se entregando às tropas brasileiras. Segundo alguns relatos até, consta que os alemães preferiam se render aos brasileiros do que aos franceses ou aos americanos, porque a gente é gente boa, né? E aí os brasileiros acabavam trazendo os alemães para jogar bola, para comer, para conversar, enquanto os outros tinham uma perspectiva muito do inimigo que eu devo humilhar. Os brasileiros estavam ganhando aí, e obviamente no calor da guerra você não pensa muito nisso, mas é algo muito próprio nosso. E aí, né, a vitória se concretiza quando no dia 2 de maio de 1945 as tropas soviéticas conquistam Berlim. E aí a gente tem essa imagem que se torna simbólica do fim da Segunda Guerra Mundial. Um soldado soviético com a bandeira da União Soviética tremulando sobre a cidade de Berlim. Quando eles chegam lá, Hitler já não estava mais vivo. Esse ditador que levou a sua nação à morte não teve coragem de ficar vivo para arcar com as consequências dos crimes que cometeu. Também ficou com medo de que acontecesse com ele o mesmo que tinha acontecido com seu amiguinho Benito Mussolini, que no final de abril de 1945 foi preso, fuzilado e estendido em praça pública por partigianos italianos, por soldados socialistas italianos que, junto de americanos e brasileiros, libertaram a Itália. Hitler, com medo de um destino semelhante, teria aí praticado suicídio. Tomou cicuta e pediu que atirassem sobre as suas têmporas, tendo o corpo posteriormente enterrado por aliados. A gente sabe disso tudo porque depois uma arcada dentária foi encontrada e cientistas soviéticos conseguiram comprovar que aquela arcada era do próprio Adolf Hitler, que não viveu para assistir à derrota final dos nazistas. Eles perdem e no dia 8 de maio de 1945 assinam a rendição. Do outro lado, lá no Pacífico, a guerra ainda vai continuar mais um pouco até agosto de 1945, quando nós vamos ter os norte-americanos lançando sobre o território do Japão as duas únicas bombas nucleares a serem utilizadas em combate na história da humanidade: Hiroshima e Nagasaki, Little Boy e Fat Man. Essas duas bombas eram não apenas um marco da vitória dos Estados Unidos, mas também serviam de alerta para a União Soviética. Se os soviéticos tinham sido os primeiros a chegar em Berlim, os norte-americanos estavam mostrando ali, com as suas bombas atômicas, que eles tinham poder suficiente para suplantar os números do exército soviético. Praticamente das cinzas de Hiroshima e Nagasaki nasce o clima que vai dar origem à Guerra Fria, que vai ser alvo de nossas conversas em um outro momento. Para a gente poder terminar essa parte do Japão, olha essa imagem. De um lado a gente tem o general norte-americano, um homem bastante alto, e ao lado dele o imperador Hirohito, que levou o Japão à guerra. Por que essa imagem é tão simbólica? Porque para os japoneses até então, o imperador era entendido como um semideus, como uma divindade que habitava na terra. A voz dele não podia ser ouvida. E para aceitar a rendição dos japoneses, os norte-americanos exigiram: o imperador tem que falar, o imperador tem que aparecer, o imperador tem que ser visto apertando a mão dos vencedores, para que a sua população japonesa entenda: ele é apenas um homem, e um homem que errou e errou muito ao colocar o Japão nesta guerra. Por fim, ao final desses conflitos, nós vamos ter a tentativa da humanidade de construir alguma estratégia para que isso nunca mais se repetisse. E aí
Ainda em 45, nós vamos ter a Conferência de São Francisco, que lançará as bases para a Organização das Nações Unidas. A ONU passava a ser, a partir daquele momento, um campo diplomático para que as diferenças entre as pessoas do mundo se resolvessem através do diálogo, para que a guerra nunca mais fosse esquecida, mas que nunca mais voltasse a acontecer. Eu só posso dizer a vocês que ficaram até agora, depois dessa conversa enorme, muito obrigado. E não esquecer, história não é sobre data, não é sobre fatos, é sobre analisar e sobre pensar. Você não precisa decorar cada um desses nomes, cada uma dessas datas para fazer a tua prova no Enem, mas você precisa compreender os processos, analisar as imagens, analisar os textos, entender os contextos. Aí você entende por que o teu professor lá na escola fala tanto da tal da habilidade e competência. Habilidade é isso, é você poder olhar para uma imagem e ver tudo que ela tem para te dizer. É olhar para aquele documento escrito e compreender que ele está falando não apenas o que está lá no texto, mas que ele tem um subtexto, que ele tem uma mensagem. E você tem capacidade para fazer isso. Por quê? Porque você é aluno da Rede Pública Estadual do Ceará e é um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima. Boas férias. Enem, chego junto, chego bem.